Olá, alunos do Instituto Federal do Maranhão, Programa de Educação à Distância Profissionário, Rede ETEC Brasil. Eu sou o professor Abraão Limeira de Oliveira. Estou aqui hoje para iniciar a nossa disciplina de alimentação saudável e sustentável. Hoje é a nossa aula de abertura da disciplina, onde nós vamos mostrar, em linhas gerais, os trabalhos que a gente vai estar desenvolvendo no decorrer deste módulo, tá certo? É um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo essa apresentação dessa disciplina e ministrando esta aula inaugural, tá certo? Uma grande alegria. É uma disciplina muito interessante, que a gente vai estar discutindo os conceitos básicos, da alimentação saudável, da segurança alimentar e nutricional, tá certo? E da sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, que é um tema super atual, que a gente sabe que com o desenvolvimento da economia, da globalização, da indústria, nosso meio ambiente vem sofrendo muito e a gente tem que se preocupar em nosso trabalho, nosso desenvolvimento do nosso trabalho de alimentação, também tentar prejudicar menos possível o meio ambiente. Então a sustentabilidade hoje em dia é um assunto fundamental e a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho mais a respeito desse tema. Ok? Para começar, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Eu sou bacharel em nutrição e especialista em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal do Maranhão, formado no ano de 2008, 2009. Sou especialista também em nutrição clínica, com ênfase em terapia nutricional, pelo Grupo de Alimentação e Nutrição Enteral e Parenteral, GANEP, 2012. Atualmente atuo como professor docente no curso de graduação em nutrição da Faculdade Santa Teresinha SEST, nas disciplinas de tecnologia de alimentos, alimentos para fins especiais e nutrição materno-infantil e do adolescente. E trabalho como nutricionista clínico na equipe multiprofissional de terapia nutricional, EMTN, do Hospital Municipal de Djalma Marques, também conhecido como Hospital Socorrão 1, aqui no município de São Luís do Maranhão. Certo, pessoal? Em primeiro lugar, falando dos aspectos fundamentais da disciplina, eu espero que com esta disciplina eu consiga propiciar para vocês alguns conhecimentos, algumas habilidades, algumas competências, tá certo? Entre essas habilidades, conhecimentos e competências que eu quero desenvolver em vocês, eu quero destacar principalmente essa questão de auxiliar a comunidade escolar e familiar a adquirir hábitos alimentares e de vida mais saudáveis. Vocês vão ser realmente educadores, vocês vão ser pessoas que vão estar orientando essas crianças, orientando esses pais, orientando essa população que participa do convívio escolar a ter, dicas de alimentação, de nutrição mais saudável, buscar fazer a escolha mais adequada dos alimentos, aqueles que vão ser menos prejudiciais à saúde. Então esse é um objetivo primordial, a esse aspecto de vocês serem tutores, pessoas que vão estar informando, passando mais conhecimento, levando para frente, carregando para frente esse conhecimento, transmitindo esse conhecimento para a população. Esse é o primeiro objetivo fundamental. Segundo lugar, ter conhecimento teórico e prático do manejo de hortas domiciliares e escolares, como suporte parcial de insumos da merenda escolar. A gente vai estar discutindo a importância do desenvolvimento das hortas familiares, das hortas domiciliares, para a gente produzir alimentos para serem utilizados na merenda escolar, para enriquecer mais a nutrição, melhorar a biodisponibilidade de nutrientes e com isso fazer com que essas crianças se alimentem com mais qualidade, com mais nutrição, obtendo maior quantidade de nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu corpo. Em terceiro lugar, a gente vai também buscar desenvolver em vocês os princípios e técnicas de higiene e correto manejo do lixo, tá certo? Para garantir a sustentabilidade ambiental, a questão da importância de controlar os resíduos sólidos, os resíduos líquidos que são produzidos na nossa unidade de alimentação e nutrição, na nossa cozinha, durante a produção da merenda escolar. Então fazer os cuidados da separação do lixo, metal, plástico, vidro, a questão também dos cuidados com o lixo orgânico, a questão dos cuidados com o óleo, o óleo vegetal utilizado para fazer a preparação de alimentos, para não despejar ele no ambiente e causar uma contaminação. Então a gente vai estar discutindo tudo isso, técnicas de reaproveitamento de alguns desses materiais, tá certo? De plásticos, de óleo, para a produção de sabão, para a produção de instrumentos e outras coisas do tipo. Então a gente vai estar discutindo tudo isso no decorrer da nossa disciplina. Ok, pessoal? Isso é muito importante, são aspectos fundamentais que a gente vai estar tentando desenvolver, aspectos, competências e habilidades que a gente vai estar tentando desenvolver em vocês no decorrer desse estudo. E antes de mais nada,
Falei para vocês isso também na disciplina passada que eu ministrei para vocês, a disciplina de alimentação e nutrição do Brasil. Qual é a receita do sucesso para a gente ter um bom desenvolvimento na nossa disciplina, no nosso módulo, para que a gente possa ter sucesso, para que a gente possa alcançar os objetivos traçados? A receita do sucesso, vocês se lembram, né? Os ingredientes são tempo, empenho e organização. Tá certo? A gente tem que buscar, né, dedicar um tempo diário, todos os dias, pelo menos de 30 a 40 minutos, para fazer o estudo da disciplina. Se empenhar realmente, durante esse tempo que você está estudando, você ficar dedicado exclusivo ao aprendizado, não dividir o seu tempo, né, do estudo com outras atividades, não deixar para segundo plano, ou seja, estar empenhado, estar focado, estar prestando realmente bastante atenção, ok? No que você está estudando, no que você está, nas atividades que você está desenvolvendo. E ter organização, né? Organização fundamental, né? Saber separar os materiais, as apostilas, as cartilhas, verificar os materiais da internet, organizar os seus materiais de apoio, organizar o seu portfólio que você está desenvolvendo, realmente não deixar o trabalho bagunçado. Isso é fundamental para garantir que vocês tenham sucesso na disciplina. E qual é o nosso modo de preparo? Separar pelo menos 1 hora do seu dia para fazer a leitura, a resolução das atividades, a PPS, né, as atividades práticas, de maneira bem concentrada, para não deixar acumular nenhum conteúdo e sempre tirar as dúvidas com o tutor da disciplina de vocês que está aí na sua cidade. Então busquem fazer isso e o rendimento vai ser a aprovação na disciplina, o bom aprendizado, boas notas e, consequentemente, a garantia de que vocês vão se formar e vão obter o título de técnicos em alimentação escolar. Ok? Muito bom. Vamos agora falar um pouquinho a respeito do resumo do plano de ensino, pessoal. Então aqui nós temos, né, como eu falei para vocês, nosso curso é o curso técnico em alimentação escolar, modalidade de educação à distância, EAD. A nossa disciplina é alimentação saudável e sustentável, que está sendo desenvolvida aqui no período, no 3º módulo, ok? Ano semestre 2016.2. Carga horária total, 60 horas. A nossa ementa da disciplina, alimentação saudável. A gente está desmistificando a alimentação saudável. A gente vai falar também sobre a questão dos custos da alimentação saudável. Vamos falar a respeito das principais doenças que afetam as crianças na atualidade, a obesidade e a desnutrição infantil e em adolescentes. Vamos falar sobre a influência da mídia e do ambiente escolar nos hábitos alimentares. Vamos falar a respeito de alimentos industrializados e alimentos naturais. Falar a respeito de aditivos químicos alimentares. Vamos também discutir a respeito das conquistas de uma alimentação saudável, da segurança alimentar e nutricional, a nossa SAN, e de experiências de sucesso na gestão do nosso PNAE, que é nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vocês conhecem muito bem. Então esse é o resumo geral do nosso plano de ensino. Aqui estão os principais conteúdos que nós vamos estar discutindo no decorrer das nossas aulas durante a nossa disciplina, ok? Então, se vocês já quiserem, já podem ir dando uma pesquisada na internet, nos livros, dando uma lida na cartilha, para fazer buscar já ter um conhecimento prévio a respeito desse assunto, para quando a gente for, né, assistir às nossas aulas, vocês já tenham um conhecimento prévio e vocês possam compreender melhor o que eu vou estar explicando para vocês. Ok, pessoal? Vamos para frente. O objetivo geral da nossa disciplina é possibilitar a vocês, funcionários, né, técnicos, futuros técnicos de alimentação escolar, merendeiras, cozinheiras, funcionários, professores, em geral da escola, a promover, né, a fazer a promoção da alimentação saudável através da elaboração de cardápios que tenham um custo reduzido, utilizando alimentos mais naturais, alimentos que sejam produzidos nas hortas e etc., e garantindo assim a sustentabilidade ambiental, né, uma alimentação mais orgânica, utilizando menos alimentos que sejam utilizando agrotóxicos e coisas do tipo, e fazer o estímulo da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional entre a comunidade escolar, entre as crianças, entre os pais e os responsáveis. Então esse é o objetivo geral. Promover, tá certo? Essa garantia, né, dessa redução de custo, dessa garantia da melhoria da qualidade da merenda escolar e da questão do incentivo
a agricultura familiar, a alimentação saudável, a segurança alimentar e nutricional. Tá certo? Muito bem. Entendido essa parte do nosso objetivo geral, vamos aqui mostrar para vocês o que a gente vai estar discutindo em cada unidade da nossa disciplina, do nosso módulo. Ok? Na primeira unidade, a unidade 1, nós vamos estar discutindo a questão da alimentação saudável e dos nutrientes. Nós vamos começar a discutir um pouquinho a respeito de cada um dos tipos de nutrientes que nós temos, né? Os nossos macronutrientes e os nossos micronutrientes, que a gente começou a fazer essa discussão na nossa disciplina anterior, lembram? Alimentação e nutrição no Brasil, nós falamos um pouco, agora nós vamos falar com mais detalhes a respeito, né, dos nutrientes, da sua composição, das suas características nutricionais, dos principais tipos de alimentos que fornecem esses nutrientes. A gente vai estar discutindo isso. E vamos também estar desmistificando a alimentação saudável, explicando, quebrando alguns mitos, algumas lendas que falam que a alimentação saudável é somente comer de uma maneira X ou somente comer de uma maneira Y. A gente vai desmistificar isso, a gente vai explicar que a alimentação saudável não existe só uma maneira de comer saudável, né? Existem várias maneiras e essa forma de se alimentar de maneira saudável varia de região para região, de país para país, e a gente vai estar buscando explicar para vocês como isso se adequa. Ok? Na unidade 2, vamos discutir a questão do estado nutricional, explicar, né, quais são os principais tipos de estados nutricionais que a população possui, o estado eutrófico, que é o estado saudável, a desnutrição, o sobrepeso, a obesidade. Nós vamos estar discutindo a respeito desse tipo de estado nutricional que a pessoa pode se encontrar e as consequências para a saúde. Vamos falar também sobre os tipos de alimentos, né, que nós temos, alimentos naturais, alimentos industrializados, as características de cada um deles, tá certo? Os benefícios e malefícios de cada um deles. A gente vai estar discutindo isso também. E vamos falar a respeito da conquista da alimentação saudável, como está mudando o perfil da alimentação no nosso país. A gente percebeu uma melhora significativa nos hábitos alimentares da nossa população, de parte da nossa população, e a gente vai estar mostrando essas conquistas. Na terceira unidade, vamos falar a respeito da nossa segurança alimentar e nutricional, que é um assunto fundamental, que é a garantia do acesso em quantidade e qualidade aos alimentos para garantir a saúde da população. Vamos falar a respeito do que é segurança alimentar e nutricional, o conceito, vamos falar dos principais programas relacionados à segurança alimentar e nutricional. E vamos dar destaque para o PNAE, né, o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá certo? Falando a respeito das políticas de sucesso que foram desenvolvidas dentro do PNAE. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos começar falando aqui dos conteúdos principais da primeira unidade. Vamos falar a respeito do que é a alimentação saudável. Como a gente sabe, a alimentação saudável é aquela que atende a todas as exigências do corpo, ou seja, não está nem abaixo nem acima das necessidades do nosso organismo. Tá certo? Pessoal, esse conceito de alimentação saudável é muito relativo, né? A gente sabe que muitas pessoas consideram a alimentação saudável quando você só come de uma maneira X ou de uma maneira Y, e isso não é verdade. A alimentação saudável existe várias maneiras de você se alimentar de maneira saudável. Isso varia de acordo com o país que você vive, que você mora, de acordo com o estado que você mora, a cidade que você mora, os tipos de alimentos que são do hábito alimentar da população. O que é importante a gente deixar claro é que uma alimentação saudável, ela tem que fornecer os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu corpo, o bom funcionamento do seu organismo. E a gente não pode comer nem em excesso, comer demais, aquela coisa de comer até ficar com a barriga cheia, embuchado, não pode exagerar, não pode chegar nesse ponto, mas a gente também não pode comer de menos, aquela coisa de comer só bibiricar, só um pouquinho, né, o mínimo possível, porque eu não quero engordar, porque eu não quero ficar gordo, e aquela preocupação demais com a estética, e às vezes a gente não se alimenta adequadamente. Então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, aquela chamada alimentação balanceada, alimentação equilibrada, que a gente fala, né, entre aspas. Né? A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio onde você vai conseguir comer o alimento em uma quantidade adequada, com uma qualidade adequada, tá certo? Para você manter o seu peso, manter a sua aparência, se sentir bem, tá certo? E ao mesmo tempo garantir o aporte de todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu corpo. Esse é o princípio fundamental da alimentação saudável, tá certo, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, né, a alimentação saudável, existem recomendações, né? Como eu falei, cada país tem uma recomendação. Aqui no Brasil, por exemplo, a recomendação é que a gente ingira em média, ingerir no mínimo por dia 2.000 calorias. Essa é a recomendação, tá certo? Dividido em principais nutrientes,
300 gramas de carboidrato, 75 gramas de proteína, 55 gramas de lipídio. Mas essa recomendação, é claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo também. Um indivíduo que pesa 70 quilos, ele vai comer uma quantidade X de nutrientes e X de caloria, que vai ser diferente de uma pessoa que tem 50 quilos ou de uma pessoa que tem 90 quilos. Então existem os princípios, as recomendações gerais que nós devemos seguir, mas é claro que essa alimentação saudável ela tem que ser adequada individualmente, de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Ok? E a gente vai estar discutindo isso no decorrer da nossa disciplina. Também, vamos falar na nossa disciplina a respeito das fontes de nutrientes necessárias para garantir essa alimentação saudável. Então, além de ser fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, tais como valores culturais, valores sociais, valores afetivos e valores sensoriais. A alimentação não é só comer. A gente já discutiu isso também na nossa disciplina passada. A alimentação envolve uma série de valores, uma série de aspectos psicológicos, sociais, culturais, e a gente tem que estar sempre desenvolvendo esses valores na nossa alimentação para que eles sejam uma fonte de prazer, para que eles sejam uma identidade cultural e familiar, promovendo a nossa saúde física, mental, tá certo? Social, garantir uma boa saúde da nossa população, do indivíduo e da nossa população. Ok? Então a gente vai estar discutindo isso na nossa disciplina. Também vamos discutir o conceito de nutrientes, o que são os nutrientes, mais a fundo, os nutrientes que são compostos químicos, que estão presentes nos alimentos, que podem ser aproveitados pelo nosso corpo para promover a manutenção e o crescimento e o desenvolvimento do nosso corpo. Tá certo? Então, quando a gente come aquele pão, quando a gente come aquela carne, quando a gente come aquele ovo, quando a gente come aquele peixe, a gente está obtendo ali, tá certo? Naquele alimento, nutrientes, substâncias químicas que vão ser absorvidas pelo nosso corpo, que vão ser metabolizadas pelo nosso corpo e vão ser utilizadas para fazer com que o nosso corpo continue funcionando de maneira adequada, ou seja, para que você continue a respirar, para que você continue o seu coração a bater, para que sua pele cresça, para que o seu cabelo cresça, para que você viva, ok? E aí esses nutrientes, a gente vai estudar bem mais a fundo isso, eles podem ser classificados em dois grupos principais, que são os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a gente tem que consumir em maior quantidade, que são os carboidratos, os lipídios ou gorduras e as proteínas, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Ok? A gente precisa consumir em menor quantidade, mas não significa que sejam menos importantes. Outros dois componentes importantíssimos também para a saúde do nosso corpo são as fibras alimentares e a água. Tá certo? A nossa fibra alimentar presente é um tipo de carboidrato especial, a gente vai discutir a respeito delas, e que vão garantir o bom funcionamento do nosso intestino, e a nossa água, a hidratação primordial para que o nosso corpo funcione. Nós não podemos viver sem água. A gente vai estar discutindo a importância de cada um desses nutrientes, a composição, onde eles são obtidos no decorrer da nossa disciplina. Ok? Vamos também falar a respeito da pirâmide alimentar, que é uma ferramenta primordial para garantir a orientação, a educação alimentar e nutricional da nossa população, principalmente das nossas crianças. A gente vai estar falando a respeito da pirâmide alimentar, da importância dela, de como ela funciona, quais são os alimentos que a gente deve preferir, quais são os alimentos que a gente deve consumir de uma maneira mais moderada, quais são os alimentos que a gente tem que comer de uma maneira ainda mais moderada, mais limítrofe, tá certo? E quais são os alimentos que a gente deve evitar ao máximo, só comer muito esporadicamente, porque são mais prejudiciais à saúde. A gente vai estar discutindo, tá certo? Essa nova pirâmide alimentar com as recomendações nutricionais que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Ok? Vamos falar também, como eu falei, a respeito da desmistificação da alimentação saudável, explicar que a alimentação saudável deve ser composta por diferentes alimentos para se obter uma maior variedade de nutrientes possíveis, tá certo? Não é questão de só comer carne, só comer verdura, só comer legumes, só comer fruta, não. A alimentação saudável é quando você tem uma alimentação variada e dentro dessa alimentação variada você consumindo alimentos saudáveis, alimentos mais naturais, alimentos mais seguros, alimentos que tenham maior quantidade de
nutrientes, e a gente vai estar ensinando como fazer essa alimentação saudável na sua cidade, na sua comunidade, aí na merenda escolar da sua escola. Ok? Já na segunda unidade, como eu expliquei para vocês, nós vamos falar um pouco a respeito do estado nutricional da população. Vamos falar a questão do que é o estado nutricional, que ele é um grau de adequação das características anatômicas e fisiológicas dos indivíduos, comparando com parâmetros definidos como normais. Quem é que define esses parâmetros? A Organização Mundial da Saúde, junto com o Ministério da Saúde brasileiro. Então, essas organizações elas estabeleceram critérios de classificação para a gente determinar como é que está a nutrição, o estado nutricional, como é que está a nutrição de cada pessoa. E esse estado nutricional ele pode ser dividido em 4 categorias básicas. Que categorias são essas? O baixo peso, ou desnutrição, a eutrofia, ou nutrição adequada, o sobrepeso, ou excesso de peso, e a obesidade. Sendo que cada um desses graus principais podem ter subdivisões. Por exemplo, a desnutrição ela pode ser também classificada como desnutrição leve, desnutrição moderada e desnutrição grave. E o excesso de peso, né, no caso a obesidade, ela pode ser também dividida em 3 grupos, a obesidade. Obesidade leve, obesidade moderada e obesidade grave. E a gente vai estar discutindo o que diferencia cada um, né, desses tipos de estado nutricional. Então está bem aqui eu mostrando para vocês esse gráfico com os principais tipos de estado nutricional: o baixo peso ou desnutrição, a eutrofia ou nutrição adequada, o sobrepeso ou excesso de peso e a obesidade. Né? A gente mostrando que o estado nutricional ele é variável. A pessoa, de acordo com a época da sua vida, esse estado nutricional ele pode ir variando. Você, quando está saudável, não está doente, não está passando por nada, você se encontra com um estado nutricional adequado. Mas se de repente você fica doente, você passa por uma situação de dificuldade, o seu estado nutricional ele pode mudar. Você pode ficar com baixo peso, ou você pode ficar com excesso de peso. É importante deixar claro que o estado nutricional ele não é fixo. O estado nutricional ele é variável. Ele vai variar de indivíduo para indivíduo e vai variar dentro do indivíduo de acordo com o momento em que ele se encontra na vida dele. Se ele está tendo o acesso ao alimento em quantidade adequada e com qualidade, ele vai estar com o estado nutricional adequado. Mas se ele não tiver acesso aos alimentos na quantidade e na qualidade adequada, por motivos variados, pode ser que esse estado nutricional dele se torne alterado. Então a gente tem que estar sempre observando em que momento da fase da vida o indivíduo se encontra, né, criança, adolescente, adulto, idoso. Isso faz parte, influencia no estado nutricional, a idade, e também, né, a questão de como é que se encontra a questão financeira, a questão familiar. Tudo isso vai influenciar a psicológica no estado nutricional de uma pessoa. Ok? Então a gente vai estar discutindo melhor isso a respeito disso na nossa disciplina. Também na segunda unidade vamos falar a respeito dos tipos de alimentos, né, que os alimentos eles podem ser ofertados e consumidos em seu estado natural, sem sofrer alterações industriais, que modifiquem suas propriedades físico-químicas, ou na forma industrializada, onde os mesmos exigem tecnologia e passam por todo um processo de fabricação, embalagem e distribuição. Tá certo? Então a gente vai falar a respeito das características dos alimentos naturais, vamos falar a respeito das características dos alimentos industrializados e vamos falar, como eu falei, a respeito dos benefícios que cada um deles trazem e dos malefícios que cada um deles trazem na saúde do indivíduo e na saúde da população. Então a gente vai ter uma discussão bem interessante a respeito disso. A gente vai desmistificar aquela ideia de que todo alimento industrializado é mal para a saúde. Não é verdade. Existem alimentos industrializados que podem ser utilizados sim, podem trazer benefícios para a saúde, desde que sejam utilizados de maneira equilibrada, de maneira adequada, sem excesso, sem exagero. Ok? E de que também vamos desmistificar aquela ideia de que todo alimento natural necessariamente é saudável. Isso não é 100% verdade. Ok? Existem alimentos naturais que também, se consumidos em excesso, também podem ser prejudiciais à saúde. Então a gente vai fazer essa desmistificação quando a gente estiver discutindo a respeito desses alimentos naturais e dos alimentos industrializados. Ok? Também dentro da segunda unidade nós vamos falar a respeito da rotulagem nutricional, que é um assunto muito interessante. Muitas pessoas não leem o rótulo dos alimentos que ela compra no supermercado,
dos alimentos industrializados, ou dos alimentos naturais também que são rotulados. E isso é ruim para a saúde da pessoa, porque quando a gente lê o rótulo, a gente sabe quais são os nutrientes que tem naquele alimento, a gente sabe se ele é ou não adequado para a minha saúde, para o meu estado nutricional, para a doença que eu possuo. Então a gente tem que estar lendo o rótulo, mas além de ler, também tem que entender as informações que estão presentes no rótulo, e muita gente não entende quais são as informações que estão presentes lá. E a gente vai estar discutindo isso na nossa disciplina, explicando quais são as informações obrigatórias que tem que estar presentes no rótulo e falando um pouquinho a respeito de cada uma delas. Ok? Vai ser bem legal. Já na terceira unidade, nós vamos falar a respeito da segurança alimentar e nutricional, a questão da realização do direito de todas as pessoas a ter acesso ao alimento de maneira regular e permanente, com qualidade e em quantidade suficiente. Então a gente vai falar da importância, né, da gente ter um alimento seguro, um alimento que não vai causar doenças, um alimento, né, que não vai fazer com que a pessoa passe mal. A gente vai estar discutindo essa importância da segurança alimentar e nutricional no nosso país, mostrar que a gente já evoluiu muito. Nós éramos um país que éramos muito inseguro, muita gente passava fome, muita gente passava necessidade, mas graças a Deus nós conseguimos diminuir esses índices de problemas de população passando necessidades extremas. Hoje em dia a população consegue ter mais acesso aos alimentos, não passa mais fome como se passava há alguns anos atrás, mas ainda estamos longe de estar 100% dentro do ideal. Nós temos que ainda investir muito, trabalhar muito para melhorar mais o estado nutricional do nosso país, que é um país continente, 200 milhões de pessoas. É um desafio, mas que nós estamos buscando, né, tentar melhorar. E justamente o nosso programa aqui profissional é uma das estratégias que foram criadas, né, pelo nosso governo, junto, né, com a nossa população, com os órgãos competentes, para tentar melhorar essa segurança alimentar e nutricional do nosso país, garantir essa educação nutricional, garantir essa melhoria do estado de saúde da população. Essa aqui, né, esse nosso curso é mais uma estratégia de desenvolvimento. Ok? Vamos também falar na terceira unidade a respeito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gestão do PNAE, a questão da importância da alimentação balanceada, né, dentro da merenda escolar, os benefícios que isso traz para a saúde. Vamos falar sobre projetos que foram desenvolvidos em algumas escolas, que foram projetos de sucesso, que tiveram um retorno bom para a população, um retorno bom para as crianças, um bom crescimento, um bom desenvolvimento. A gente vai estar falando a respeito dessas experiências de sucesso, né, no PNAE. Ok, pessoal? Então é isso que a gente vai estar discutindo no decorrer da nossa disciplina, que a gente fez essa apresentação da nossa aula introdutória. Agora nós vamos fazer uma atividade presencial, vocês aí juntamente com o tutor. Nós vamos fazer a distribuição de vocês alunos aí em grupos para a elaboração de uma atividade. Nós vamos fazer a leitura de um texto que eu vou estar passando para vocês. O texto é intitulado Alimentação Saudável. Fique esperto, é um texto da Anvisa, do Ministério da Saúde, muito bacana, muito interessante, tá certo? E nós vamos estar desenvolvendo os pratiques número 1 e número 2 da nossa cartilha, ok? Em que consistem esses pratiques? No pratique número 1, vocês vão listar todos os alimentos que vocês comeram ontem, com as quantidades expressas em medidas caseiras, unidade, copo, colheres e etc. Isto se chama recordatório, né, de 24 horas. Depois de feito esse recordatório, vocês vão verificar se você atendeu aos preceitos da alimentação saudável, verificar se foi uma alimentação variada, se foi uma alimentação equilibrada, suficiente, acessível, colorida e segura. E se você não conseguiu atender algum item, apresentar alguma sugestão de mudança para que essa alimentação seja realmente saudável, seja realmente adequada. Então vocês vão primeiro desenvolver esse pratique. Em seguida, vocês vão desenvolver o pratique número 2. Pegar a nossa pirâmide alimentar e tentar utilizar essa pirâmide alimentar como referência para a sua alimentação. Observar se você está seguindo esses princípios recomendados pela pirâmide alimentar. Tá certo? Você acha que pode melhorar alguma coisa na sua alimentação para ficar mais adequado à recomendação da pirâmide alimentar? Para isso, vocês vão utilizar justamente esse recordatório de 24 horas que vocês acabaram de elaborar no pratique anterior. Tá certo? Então, vocês vão pegar o recordatório de vocês, vão olhar lá os alimentos e vão verificar comparando com a pirâmide. Ah, eu estou comendo mais alimentos da base da pirâmide ou mais alimentos que estão lá no topo?
E de acordo com isso, vocês vão analisar e verificar: minha alimentação está adequada, está saudável, ou não, minha alimentação está inadequada. Eu tenho que buscar modificar esses alimentos que eu estou consumindo com mais frequência. Ok, pessoal? A organização, né, depois de organizado esse trabalho, o tutor vai dar um tempo adequado para vocês fazerem essa elaboração desses pratiques. Em seguida, vocês vão apresentar, né, em cerca de 20 minutinhos, a apresentação do seu trabalho para o tutor, tá certo? Após a apresentação, os grupos também vão estar comentando sobre o trabalho dos colegas e com isso a gente vai finalizar a nossa atividade presencial. Ok? Meu muito obrigado. Com isso a gente encerra aqui a nossa aula de abertura da disciplina. Eu espero que vocês estejam empolgados, espero que vocês estejam focados, empenhados, buscando cumprir aquela receita de sucesso, tá certo? Para que a gente possa ter um bom aproveitamento da disciplina. Muito obrigado. E eu termino aqui com a frase de Abraham Lincoln: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Muito obrigado e até a próxima.